E aí, pessoal, nesta oportunidade nós iremos falar sobre o reino fungi. Nesta videoaula apresentaremos os fungos, ressaltando, portanto, suas características, diversidade, morfologia, reprodução, nutrição e a sua taxonomia. Abordarei também o papel dos fungos na natureza e a sua importância para os seres humanos. Gostaria de iniciar, portanto, esta videoaula com esta frase: os fungos estão literalmente em todos os lugares da Terra. O seu impacto ecológico não pode ser subestimado, pois, junto com as bactérias heterotróficas, são os principais decompositores da biosfera. Os decompositores são tão necessários à continuidade da vida quanto os produtores de alimento. Esta frase, que fora cunhada pelo Peter Hamilton Raven, ele nos diz tudo acerca da importância deste grupo de organismos. Bem, o reino fungi é um grupo de organismos eucariontes que inclui organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares, os cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado das plantas, dos animais e das bactérias. Uma grande diferença é o fato de as células dos fungos terem paredes celulares que contêm quitina, ao contrário das células vegetais que contêm celulose. O material de reserva dos fungos é o glicogênio. Com relação à sua diversidade, os fungos têm uma distribuição mundial. Eles estão distribuídos mundialmente e desenvolvem-se numa grande variedade de habitats. A maioria desenvolve-se em ambientes terrestres, embora várias espécies vivam parcial ou totalmente em ambientes aquáticos. Estão descritas formalmente pelos taxonomistas cerca de 100 mil espécies de fungos, mas a biodiversidade global do reino dos fungos não é totalmente compreendida. Estima-se, portanto, que o reino dos fungos contenha cerca de 1,5 milhões de espécies. Com relação à sua morfologia, os fungos são organismos heterotróficos e eucariontes que podem ser uni- ou pluricelulares. A grande maioria das espécies são filamentosos, sendo esses filamentos denominados de hifas. Alguns fungos são formados por várias hifas densamente unidas, que formam o chamado micélio. A maioria dos fungos apresenta hifas septadas, ou seja, que são divididos pelos chamados septos. Os septos são paredes transversais perfuradas por um poro que permite a comunicação entre as células. As hifas que não apresentam esses septos recebem a denominação de asseptadas ou cenocêticas. Nelas, o que se observa é um grande citoplasma contínuo com vários núcleos espalhados. Nos fungos parasitas, as hifas são chamadas de austórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. Como já disse, nem todos os fungos são filamentosos. Existem os fungos unicelulares, como é o caso das leveduras. Destacamos, portanto, que as leveduras, apesar de muitas pessoas pensarem, não são um grupo taxonômico, estando relacionados apenas com a forma morfológica de crescimento. Existem cerca de 600 espécies de leveduras conhecidas. As células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina, como já disse,
um polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto dos artrópodes. Quando falamos em parede celular, muitas pessoas relacionam com a encontrada nas plantas. Porém, a composição da parede celular dos fungos é diferente da dos vegetais, pois nestes últimos encontramos a presença de celulose. Destacamos agora a nutrição dos fungos. A nutrição dos fungos é heterotrófica, ou seja, eles são organismos incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Esses seres vivos geralmente liberam enzimas sobre o alimento e depois absorvem os nutrientes de que necessitam. Vale destacar que existem fungos parasitas, espécies que vivem em simbiose, e os fungos saprófitos, que vivem de matéria orgânica retirada de seres mortos. Em ambos os casos, a nutrição é do tipo heterotrófica. Alguns fungos, para produzir a energia de que necessitam, realizam o processo de fermentação. Esse é o caso de algumas leveduras, que, por apresentarem essa propriedade, são muito utilizadas economicamente. No pãozinho que a gente come todos os dias, na cerveja que alguns bebem nos fins de semana. Nos fungos, o glicogênio é o principal carboidrato de reserva. Vamos falar agora acerca da reprodução dos fungos. A reprodução dos fungos é bastante complexa, refletindo as diferenças de modos de vida e da constituição genética existentes nesse reino. Estima-se que 1/3 de todos os fungos pode reproduzir-se usando mais do que um modo de propagação. As condições ambientais desencadeiam estados de desenvolvimento geneticamente determinados que conduzem à criação de estruturas especializadas para reprodução, tanto sexuada quanto assexuada. Essas estruturas auxiliam a reprodução ao dispersarem eficientemente os esporos. Tanto os esporos assexuados como os sexuados são frequentemente dispersos por ejeção forçada desde as suas estruturas reprodutoras. Esta ejeção garante a saída dos esporos das estruturas reprodutoras, bem como o deslocamento através do ar por grandes distâncias. Alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio, aderindo-se ao corpo de insetos, por exemplo. E há aqueles lançados pelos próprios fungos. Ao encontrar um local adequado, os esporos germinam e dão origem a um novo fungo. A reprodução sexuada. Este tipo de reprodução inicia-se geralmente com a atração de hifas que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas atraem as hifas, que ao encontrarem-se, fundem-se. Quando ocorre a união do citoplasma de dois micélios, temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato em algumas espécies. Isso pode demorar horas, dias, meses e até mesmo anos. O próximo estágio é a chamada cariogamia, que ocorre quando os núcleos haploides fundem-se. Forma-se aqui o zigoto, que é um estágio diploide. A divisão por meiose restaura a condição haploide e forma-se os esporos, percebendo-se, portanto, que a reprodução sexuada é composta por 3 etapas, quais sejam plasmogamia, cariogamia e meiose. Com relação à reprodução assexuada dos fungos, percebe-se também a produção de esporos, entretanto, normalmente observa que os fungos filamentosos produzem por meiose, ou melhor, digo, por mitose.
Outra forma de reprodução assexuada observada nos fungos é a por brotamento. Ela pode ser identificada em leveduras, nas quais surge um pequeno broto com base na célula-mãe. As leveduras também podem reproduzir-se por fissão e alguns fungos podem ainda reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. Além da reprodução sexuada normal com meiose, certos fungos podem trocar material genético por processos parassexuais, iniciados pela anastomose entre as hifas e plasmogamia das células dos fungos. Falaremos neste momento acerca da taxonomia dos fungos. Como é um assunto bastante vasto, eu irei apenas citar os filos que abarcam todos os fungos. Num outro momento, nós estudaremos com mais detalhes as características e o modo de reprodução de cada um dos filos. Dito isso, os fungos podem ser classificados em diferentes filos, quais sejam o Chytridiomycota, Neocalymastigomycota, Blastocladiomycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycotas. Esses são os 7 filos que abarcam aí as variadas espécies de fungos. Bem, vamos finalizar esta microaula falando sobre a importância dos fungos. Os fungos, como dito lá no início, pelo Raven, esse grupo tem uma importância fundamental. Os fungos são seres vivos que apresentam muita importância para o meio ambiente e também para os seres humanos. Vamos ver, então, alguma dessas importâncias. Alguns fungos fazem parte da nossa alimentação, né? Além da importância como decompositores, que é a principal, uma das principais, se não a principal importância dos fungos, né? Os fungos atuam como decompositores, garantindo a ciclagem do meio. Nesse processo, a matéria orgânica é quebrada, o gás carbônico é liberado e substâncias importantes como o nitrogênio são devolvidas para o ambiente. Apesar de toda a importância da decomposição feita pelos fungos, frequentemente essa propriedade dos fungos é responsável por prejuízo aos humanos, pois esses organismos podem atacar diversos produtos como alimentos, madeira, tinta, tecidos e papéis. No entanto, estes prejuízos que os fungos ocasionam a nós humanos não invalida a sua capacidade de decompositores. Uma outra importância, esta é a segunda importância que passo a citar, deste grupo de organismos, os fungos, eles realizam importantes relações simbióticas, ou seja, apresentam uma relação mutualista, por exemplo, com raízes de vegetais. Essa relação é chamada de micorriza e ajuda a planta a conseguir minerais de que necessita de maneira mais eficiente. A planta, por sua vez, garante compostos orgânicos para o fungo. Os fungos também podem associar com algas verdes ou cianobactérias e formar os chamados líquens. Nessa associação, os organismos fotossintetizantes fornecem os compostos orgânicos de que o fungo necessita, enquanto os fungos fornecem nutrientes, minerais e um ambiente propício para o desenvolvimento da alga ou da cianobactéria. Uma terceira importância dos fungos é que estes são utilizados como matéria-prima para a produção de medicamentos. Estes apresentam componentes que podem ser usados na fabricação de medicamentos, como é o caso do conhecidíssimo, do importantíssimo antibiótico chamado penicilina.
Esse antibiótico foi o primeiro utilizado em larga escala, sendo hoje importante no tratamento de algumas doenças. Outro medicamento produzido com base nos fungos é a ciclosporina, que é utilizada em pacientes transplantados a fim de evitar a rejeição do órgão. Uma quarta importância dos fungos é que estes organismos são utilizados como alimento. É verdade. Por realizarem fermentação, algumas espécies de leveduras são utilizadas, por exemplo, na panificação. Você que come pão, eu que como pão, todos os dias nós estamos comendo fungos de uma certa forma. Os fungos também são usados na indústria do vinho e da cerveja, e para garantir sabores e aromas característicos a diversos tipos de queijo. Além disso, muitas espécies são consumidas sem nenhum processamento, como é o caso do champignon, que você pega na natureza e já pode comer sem que seja necessário passar por algum processamento. E, por fim, eu vou finalizar esta aula falando da importância que os fungos têm e na provocação de doenças nos seres humanos e grandes prejuízos na agricultura. Então, algumas destas doenças são a candidíase, o pé de atleta, a onicomicose, que é a infecção que afeta as unhas, a pitiriase vesicolor, e alguns tipos de pneumonia. Todas essas doenças são provocadas por fungos. Vale salientar ainda que os fungos podem causar doenças em outros animais e até mesmo em plantas, provocando assim grandes prejuízos para a agricultura. Pois é isso, pessoal. Devido ao tempo, nós não nos aprofundamos muito, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa relacionada aos fungos. E como dito, numa outra oportunidade, teceremos comentários acerca da taxonomia dos fungos. Aquele abraço, valeu, até a próxima.